Posso botar em qualquer um? Fala esse aqui. Está funcionando. Som. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Nós estamos neste lugar sagrado para... O pessoal não está ouvindo lá. Vamos... Alô, teste. Ah, sim. Ok, agora sim? Estamos neste lugar sagrado para rezar, para compreender, para meditar. Vamos pedir a graça e a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias, nossos trabalhos, mas hoje muito especialmente sobre a Igreja. A Igreja, esposa de Cristo, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre os cardeais reunidos no Vaticano em conclave para escolher o sucessor de Pedro, para que o Espírito Santo ilumine os nossos cardeais, ilumine o novo Papa que será escolhido, ilumine toda a Igreja. Um hino tão antigo e especial é o Veni Creator Spiritus. Nós vamos cantar o Veni Creator, pedindo justamente a luz e o Espírito Santo como dom de Deus sobre toda a Igreja. Meditemos. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitar e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminai, os corações enchem de amor,
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos amigos, aqui na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, queridos amigos que já nos acompanham pelas redes sociais, pessoas nas suas casas, mas também nas comunidades. Interessante nós vermos nas comunidades os ministros reunidos, com os padres também, assistindo este curso. É muito belo ver aqui na catedral, mas também saber de que nas casas e nas comunidades estão outros tantos, muitos reunidos para compreender, para melhor servir. Hoje acolhemos muito especialmente a Fabiane Paza e o Maurício Chini, que partilharão conosco alguns aspectos importantes sobre este serviço tão especial na vida da igreja, os ministros da comunhão. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu me chamo Fabiane Paza, sou da Comissão Diocesana de Liturgia e aqui exerço o meu ministério de ministra aqui na Paróquia da Catedral. Boa noite, meu nome é Maurício, sou de Antônio Prado, também da Comissão Diocesana de Liturgia e de Música Litúrgica. Então hoje sou advogado, então elas deixaram a parte normativa que o padre Josimar falou ontem para mim, né? Então vamos hoje conversar juntos para melhor conhecer também e viver esse ministério. Nós vamos ir conversando e nós dividimos essa formação da noite em duas partes muito importantes, onde a gente vai ver a postura, o perfil e o testemunho do ministro. Não podemos falar de postura e testemunho e partes práticas sem nós olharmos a nossa forma de vivermos a nossa fé. Muitas vezes a gente se questiona, às vezes nas paróquias, as comissões falam para nós, e a gente lá na paróquia pode dizer, nossa, mas a gente faz curso, faz formação, e parece que as pessoas não entendem, não absorvem o que é falado. Muito disso tem a ver com o nosso cultivo pessoal. Então nós vamos iniciar falando, e o Maurício vai me interrompendo, e a gente vai se intercalando. Eu preciso pensar no meu modo de ser igreja, como eu entendi esse ministério, essa missão que a igreja me confiou, porque senão, se nós viermos aqui e só dissermos, distribui assim,
não levanta muito, abaixa com a mão direita, com a mão esquerda, nós corremos o risco de entrarmos num superficialismo, numa aparência de ser ministro. E o ministro, ele é uma postura, um jeito de rezar diante de si mesmo, de Deus e da sua comunidade. Então, o padre Josimar nos mostrou ontem, relembrando a instrução de 1969, chamada Fidei Custos, que significa a guarda da fé. Ela foi publicada pelo Papa São Paulo VI em 30 de abril de 1969, pela qual são constituídos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Isso surgiu pós-Concílio Vaticano II. Esse já foi uma mudança do Concílio Vaticano II. Por isso que nós somos gratos a esse grande momento do Espírito Santo que foi o Vaticano II. O que é guarda da fé? Você, ministro, você se dá conta que você é o guarda da fé também no seu ministério? E aí, nós precisamos fazer essa reflexão nessa noite. Como as pessoas percebem que escolhi o caminho de Deus? Vocês notam que não colocamos no telão a pergunta: as pessoas percebem que eu escolhi o caminho de Deus? Não. Porque isso já tem que ser óbvio para quem atua na igreja. Nós aqui nos referimos aos ministros, porque é um curso de atualização para os ministros. Mas isso vale para as catequistas, vale para quem acolhe na porta da igreja, vale para o padre, vale para os coroinhas, para os cantores. Eu diria que para todo católico. Então não é a pergunta, as pessoas notam, não. Mas a pergunta é como? Como as pessoas percebem que eu escolhi o caminho de Deus? Pensa um pouquinho para ti. E tem uma segunda pergunta. Que posturas e comportamentos comprovam isso? Como é que é o meu jeito de me comportar, de lidar com as pessoas? Não só dentro da igreja. Ontem, o padre Josimar falava para nós que o ministro escolhido, quando ele é escolhido, indicado por alguém da comunidade ao padre, o padre aceita essa pessoa, encaminha o pedido, encaminha a formação e encaminha o pedido ao bispo. O bispo autoriza essa pessoa. Não pode ser uma pessoa que cause estranheza da comunidade. Por quê? Por que tem essa forma? Porque é uma responsabilidade. E essa pessoa, ela não pode ser diferente do que ela é aqui dentro da igreja e lá fora. Ela precisa ter uma vida moral, de igreja, uma vida coerente. Então, que você, quando chegar em casa e fizer a tua oração da noite, lembra dessas duas perguntas, responda para você. Eu sou uma pessoa simbólica aonde eu estou, ou eu sou uma pessoa diabólica? Que causa divisão, que causa intriga, que é a primeira que vai reclamar lá na missa, que vai xingar os colegas da liturgia. Como é a minha postura, né? Tem uma instrução que é sobre o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que diz assim: o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão exerce seu ministério como um serviço à comunidade e em comunhão com o pároco. Então, o nosso papel é de quem vai servir, colaborar. Às vezes, nem sempre existem, como é que a gente diz, igualdade de
de pensamentos mesmo com o padre que nós trabalhamos. Mas nós temos que ter em mente, claro entre nós, se nós aceitamos, nós somos colaboradores. Como eu vou colaborar então com esse sacerdote, com esse diácono, com os meus colegas, né? É chamado a viver a sua fé de forma madura, com compromisso comunitário, vida sacramental e oração. Compromisso comunitário. Uma pessoa que tem um compromisso comunitário, ela não vai dizer assim, ai, não me chamaram, não me ajudaram, não me chamaram para ver se era essa orquídea que tinha que comprar, então que se ferrem agora. Não vou, né? Uma fé infantilizada até. Por quê? Porque é como a criança, não brinco mais, eu não quero mais. Não, é um compromisso. Você pode até ter ficado chateado com alguém da comunidade, às vezes até com o pároco, mas pode acontecer. Mas como que eu vou ser maduro? A minha fé vai ser madura a ponto de eu pensar na comunidade e permanecer servindo. Ou quantos ministros são... A gente está falando em ministro, mas quantos católicos, né, atuantes da igreja, falam mal da própria igreja? Ou publicam coisas nas redes sociais que não é o pensamento da nossa igreja. Ah, eu achei bonito aqui o que lá o Allan Kardec escreveu. Pode ser bonito, mas não é da nossa fé. Então que a gente tenha que ter essa coerência de quê? De vida extra-igreja. Igreja em saída. E não só aqui dentro, né? Pois o Maurício vai nos falar mais dessas posturas aqui dentro. Vocês entendem que se uma pessoa, ela não tem essa postura dela, essa conversão dela, para ela tanto vai fazer passar reto na frente do Santíssimo, não passar... Qual é o sentido de uma adoração se isso não significou muita coisa na vida dela? Se isso não transformou a vida dela? Por isso nós pensamos nesse tema de atualização, que a gente acaba passando normas, isso pode, isso não pode, que é importante, senão o Maurício vai me pegar como advogado, é importante, mas nós temos que internalizar na docilidade do Espírito isso dentro de nós. O documento de Puebla escreveu essa frase tão comum, né? Parece um ditado popular, mas é isso. O leigo cristão é homem da igreja no coração do mundo e homem do mundo no coração da igreja. Nós, leigos, nós nos alimentamos aqui e saímos para a nossa profissão, para as nossas famílias, para o nosso modo de viver lá fora também. Somos igreja no coração do mundo e homem do mundo. Nós somos desse mundo, não somos anjos, ninguém tem asas, né? Mas representando a igreja no coração da igreja. Por isso, gente, quando a gente fala como se dá o teu cultivo pessoal, da tua vida, como é o cultivo pessoal e espiritual do ministro? Primeira coisa, estudo e pesquisa dos documentos da igreja. Ah, mas vão me cobrar? Se eu não souber, eu não vou poder ser ministro, porque essa é a nossa preocupação. Alguém vai tirar o meu cargo se eu não... Não. Porém, se eu assumir um trabalho, se eu assumir uma missão, qual é o documento da igreja que você já leu? Quais são os documentos, principalmente... Aqui nós que estamos falando de liturgia, estamos lidando com a comissão de liturgia. Você já leu o último, o último que saiu do Papa Francisco, Desidério Desideravi?
Você já leu? Já sublinhou? Já se converteu lendo esse documento? Ou será que a gente fica só pegando coisa solta que um fala, que outro fala na internet? Nós temos que ter cuidado das fontes que nós vamos cultivar para a nossa vida espiritual. O segundo, retiro, espiritualidade. Que as paróquias, a gente sabe que grande maioria das paróquias já fazem isso, e não só para os ministros, né? Um dia de retiro, o quanto é importante um dia que o grupo de ministros se retiram juntos para rezar, para ter alguém para assessorar, para pensar aqui dentro, na nossa conversão, na nossa atuação, no sim que a gente deu. E estar sentado na fé católica, né? Está centrado na fé católica. Isso é, e aonde que a gente encontra isso? Na palavra, nos documentos, nas celebrações dos sacramentos. Posso continuar, Maurício? Tu quer? Acho que é bem importante a gente retomar também aquilo que foi dito ontem pelo Padre Josimar. A base, o fundamento de todo o nosso ser cristão e muito mais do ministro ou de todos os que atuam na liturgia é ter a consciência do sagrado, do sentido do sagrado. Se nós tivermos essa consciência do sagrado, a nossa atitude vai se transformar. Por quê? Porque vamos pensar que a gente morreu, está diante de Jesus. Como é que a gente vai se portar? Coisa mais sagrada. Mas o ministro leva o Jesus, não é uma utopia, não é uma historinha, é o próprio Jesus. Se a gente se dá conta disso, tudo isso que a Fábio falou está em nós. Então o que eu estou fazendo? Eu estou levando aquilo que a igreja tem, o sacramento mais sagrado, o santíssimo sacramento, o sacramento do amor, é o próprio Jesus. Então, tudo aquilo que o Padre Josimar falou ontem é o fundamento para nós atuarmos. Sempre que a gente pensar como eu vou ser, como eu vou atuar como ministro, é lembrando do quão sagrado é aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou levando. Então, nós temos que ter sempre, e o nosso bispo, né, pede muito isso, que a gente retome o sentido do sagrado. Depois ali vamos falar um pouquinho de questões práticas, mas lembrem-se sempre dessa coisa. A Eucaristia não é um pãozinho qualquer, não é... A gente sabe disso, sim, mas na prática, como as pessoas percebem que eu lido como isto que é sagrado? Porque o ministro, ele está lá na frente. Se o ministro trata de qualquer jeito aquilo que é mais sagrado, o povo vai achar sim, é sagrado, mas é lá de qualquer jeito. Agora, se há reverência, se há essa vivência, isso, como os outros vão ver a minha vida de fé. E a Fábio falava uma coisa, eu me lembrei a frase de um santo, não me lembro qual santo, mas me marcou, mas não o autor. Ele dizia assim: a gente não é católico, o ser católico não é que nem um casaco e um chapéu, que a gente quando chega em casa ou chega no trabalho, pendura ali na porta e depois continua a vida. A gente podia dizer para nós, para quem é ministro, para quem é na liturgia, ser ministro não é não é uma roupa, não é a opa que eu chego em casa e penduro. Eu vou ser ministro sempre. E a comunidade percebe que o ministro está lá na frente, se ele é um testemunho ou não. Então por isso que é muito, muito importante isso que a Fábio falou.
conhecer os documentos da igreja, conhecer a nossa fé católica, não pegar coisas esparsas na internet, mas ver lá na fonte, no fundamento, o que é ser católico, o que é ser ministro e qual o fundamento que a igreja, porque nós vamos também aqui falar o que a igreja ensina, não é o que a Fábio pensa, não é o que o Maurício nem o que os padres pensam, mas é o que a igreja ensina. Como a gente vai viver estudando isso para melhor celebrar e ajudar os outros também a celebrar. É isso aí. Por isso o testemunho coerente de vida cristã. Coerente. Acho tão bonito, né? Às vezes em lugares de interior, alguém está doente, bate lá na, sei lá, vamos dizer, na senhora do apostolado da oração. Bate lá na senhora, vamos lá pedir, porque ela reza. Ela é uma pessoa de oração. Ou, às vezes, né, mesmo aqui, nós, em centro de Caxias, mas em tantos lugares da diocese, aí vamos pedir para aquele ministro lembrar sei lá, do meu pai, da minha mãe que está doente. Por quê? Porque vê nessa pessoa uma pessoa de oração. E não só uma pessoa que faz bem o seu trabalho como ministro. Nós precisamos das duas coisas, né? Nem vou ler porque a gente já falou muito bem. Aqui, ó. Também o Padre Josimar trouxe esse documento que a gente precisa ressaltar hoje de novo, né? Redemptionis Sacramentum. O fiel leigo que tenha sido designado ministro extraordinário da Sagrada Comunhão deve ser devidamente formado e distinguir-se por uma fé cristã. Fé e bons costumes. Uma vida cristã, fé e bons costumes. É necessário que receba uma preparação litúrgica, doutrinal e prática adequada para exercer este ministério, segundo as normas da lei. Então, às vezes a pessoa recebe um convite e não é só vir e distribuir como a gente distribui um pãozinho, né? Como um garçom lá, tu diz, ó, segura assim a bandeja com os dedos assim, né? E dá tudo certo. É algo a mais. Muitas pessoas às vezes não aceitam o convite de ser ministro, porque, já convidou, mas não é só ir lá, já tem que ir lá de noite, fazer 2 noites de formação. Hoje nós vivemos uma sociedade que tem medo do compromisso. Tem medo de assumir um compromisso, né? Mas, graças a Deus, o pessoal que está nos acompanhando pela rede social, vocês que estão aqui, né, em boa parte também aqui na Catedral, aceitaram isso. E isso não é só quando é convidado. Cursos como esse, a gente vai ver, às vezes, quase sempre os mesmos que estão. Né? Que ótimo! Bom para vocês, bom para nós. Aquele que sabe, acha que sabe tudo, nem sempre está sendo coerente, né? Também, uma coisa importante, ser discreto e humilde faz parte da tua espiritualidade. Não se vangloriar de ser ministro lá fora. Sabe que uma vez lá num país distante, lá na Ucrânia, houve um caso que o ministro, ele saía na vizinhança, ao redores da igreja, no comércio, pedindo fiado, querendo ter crédito, dizendo, não, mas eu sou ministro. Pode ir lá, olha, eu estou todo domingo lá na missa, servindo, eu sou ministro lá da igreja tal. E depois essas pessoas começaram a vir na paróquia falar com o padre e dizer assim, olha, me pediu tanto emprestado, pediu crédito e não pagou. Né? Claro que isso são casos, né, mais berrantes. Mas quantas vezes eu fico me exibindo, como se lá no trabalho, na família, eu sou melhor, né, do que os outros, por eu ser ministro. Então que o ministro tenha isso. Claro que é uma honra, que é mas isso de uma forma humilde e não de uma forma até de tirar vantagens, né, da função. Eu vou chegar lá na entrevista de emprego, eu vou dizer, pode até dizer, mas depois seja coerente. Não vai ser um sacana lá no trabalho e tu ganhou um emprego porque tu disse que tu era ministro.
É nesse sentido, né? Se a gente está falando é porque a gente vê muitas dessas coisas. Por isso é importante ter em mente que existe uma diferença entre a prática religiosa e a conversão. Eu posso estar dentro da igreja, distribuir o Cristo, até entender que é sagrado, mas não fala para mim. Eu não me converti. Eu não estou preocupado com o que esse Jesus que eu distribuo, o que ele pensou, o que ele falou, o que ele ensinou. Por isso, eu tenho uma prática religiosa ou eu realmente me converti? Quando eu pensar que o pessoal lá do presídio, todo mundo tem que morrer porque são os bandidos, será que é um pensamento de quem se converteu? De quem escuta o Senhor? Às vezes não é fácil entender a forma, né? E pensar como Jesus não é fácil, mas a gente está a caminho. Então, eu sou uma pessoa que tem uma prática ou eu sou uma pessoa convertida? As nossas catequeses, bem, as antigas, tinha muito mais uma catequese do medo de ir para o inferno do que convidar a pessoa a escolher o caminho de Jesus. A querer ser... Uma vez uma criança perguntou para o Papa Francisco: Papa, mas por que eu tenho que fazer catequese? O Papa olhou para ela e não disse para ela porque tu tem que ir para o céu, né? Que também é isso, né? O Papa respondeu para ela: porque você tem que ser amigo de Jesus. Você tem que ser amigo de Jesus. E o Papa fala isso num livro. Falava, né? O Papa Francisco escreveu tantas coisas, mas esse livro, A Verdade é um Encontro, ele fala que não tem como existir uma conversão de vida sem ter um encontro com Jesus, um encontro de verdade, que vai fazer a gente mudar muitas verdades da gente. Se antes eu era uma pessoa vingativa, pode ser que eu me torne mais fácil de perdoar, né? Eu vou apressar um pouquinho essa parte aqui, Maurício. Superficialidade na fé. Temos uma superficialidade da fé. O que traz a superficialidade? Competição. Quantas paróquias lá na Ucrânia, né? Que os ministros não se dão, que brigam quem chegou primeiro, quem arrumou o cálice, quem botou cadeira, quem tirou o pó. Mas esse é o meu trabalho, mas esse é o teu. A superficialidade da fé tem ciúme. E quanto nós aprendemos nesses últimos anos, não só com o Papa Francisco, né? Mas todos os documentos da igreja, o Evangelho de Jesus diz que são muitos dons, há uma diversidade de dom. Então eu não preciso ter ciúme, eu não preciso ter inveja, eu não preciso ter soberba e nem uma onipotência. Querem um exemplo de soberba e onipotência? Se você está pensando assim, agora eu vou pegar vocês. Se você está pensando assim, mas aquela ministra lá não veio, era justo aquela que tinha que ouvir. Não, esse curso também é para ti, também é para nós, também é para mim, né? A gente sempre acha que a gente está uma maravilha, que o errado é o outro, né? Então quando a gente vê, a gente diz, não, mas eu não sou soberbo. Quando eu penso, nada disso é para mim, eu já sei tudo, eu sou perfeito na fé, eu estou sendo soberbo. Às vezes as pessoas são soberbas até na questão da confissão, do sacramento da confissão, né? A caridade, gente, acima de tudo. A caridade, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros, diz a palavra de Efésios. Que eu coloquei a imagem da Madre Teresa, né? Da Santa Madre Teresa, porém, aqui a gente também fala da nossa postura de humildade em aprender
do outro que está aqui há mais tempo, que tem mais experiência, quando a gente fala de aprender a manusear as coisas, aprender como é que bota a toalha, aprender se isso aqui molha todo dia ou não, que vai afogar. Eu preciso ser humilde, mas eu também tenho que cultivar essa amizade na hora de eu ensinar novas lideranças. Chega alguém lá, a pessoa não vai saber. Eu tenho caridade para ensinar, para dizer, vem cá, vem servir comigo hoje. Aquilo que eu fizer, tu faz também. Por mais que a pessoa tenha formação, eu lembro quando a gente fez a formação, que a gente foi convidado para ser ministro, eu digo a gente, o meu marido e eu, né, há bastante tempo, parecia que a gente sabia tudo na teoria. Quando chegou na hora, assim, medo de derrubar, será que é assim? Porque a gente sabia do sagrado que estava ali. E quando vem uma pessoa que quer começar a participar, a gente está falando para ministros, mas pode ser em qualquer lugar. Como é que eu acolho? Será que nunca? As pessoas não veem, as pessoas não veem. Sim, tem uma falta de comprometimento, mas muitas vezes, gente, a nossa sacristia das nossas comunidades é uma visão do purgatório quase. Que as pessoas estão lá purgando. Uma cara de limão, né? Ou tu vai abrir uma gaveta, parece que tu está assaltando o banco, porque aquilo não te pertence. Nós temos que sentir pertença aonde nós estamos. E fazer com que as pessoas que chegam novas, se sintam pertencentes também. Isso faz parte do nosso cultivo, senão a gente não entendeu nada. Eu estou entregando Jesus, até sei que é sagrado, mas não entendi nada. E a gente relembra a santidade. Então o ministro tem que ser santo? Todos nós temos que buscar a santidade. E o Papa escreve, né, num artigo sobre a alegria e o senso de humor. A alegria do Evangelho, a alegria de servir. Claro, não vai estar rindo na missa, que é outra postura ruim. Mas a alegria de estar servindo, não mal-humorado, não cuidando se o outro pegou a vela de um jeito ou de outro. Isso é mesquinharia, gente. Não podemos ser assim, senão nós não estaremos sendo simbólicos. Tudo isso para a gente chegar na prática. Que aí eu vou entender. Que não é, eu não estou falando em meu nome. Só terminar esse aqui. A sua atuação não se limita ao altar. A atuação do ministro não se limita, mas deve se manifestar no testemunho coerente de vida, de novo, na caridade, na humildade, no serviço aos irmãos, especialmente os doentes, os necessitados. E não é, eu diria assim, a solicitude. Chegar e dizer, no que eu posso ajudar? Não é meu dia, não estou na escala, mas eu vim porque a missa é importante, porque eu quero estar aqui. No que eu posso ajudar? Ou ver que alguém está apurado, ou que não soube fazer uma coisa, em vez de apontar o dedo, tu viu que não sei o que, diz assim, olha, vai lá, acende a vela que a outra apagou. Ser solícito é ter caridade. É ter um ambiente da igreja que nos faça querer estar aqui. Que faça com que as pessoas olhem e digam assim, nossa, que legal que é aquele grupo. Que legal que são aquelas pessoas. Não porque são perfeitas, mas porque têm bom humor, porque têm a alegria do Evangelho. Sim, então, eu estava lembrando, enquanto a Fábio falava, do exemplo que o padre Josimar deu ontem, que aconteceu lá no norte da Itália, né? Sobre a vida sacramental. O ministro que foi na missa e porque não foi chamado para dar comunhão, se ofendeu. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, eu sou ministro porque eu sou cristão. E se eu sou cristão, eu tenho o dever
O amor de ir à missa, porque é bom estar com Jesus, é bom ser amigo de Jesus. Então a gente tem que cuidar de que a vida sacramental não seja um ativismo, que eu sempre tenha que estar lá, mas que eu vá porque eu amo Jesus, porque eu quero me encontrar com Jesus. E se não precisou, se tem outras coisas, se eu posso ajudar de outra maneira, tranquilo. Mas cuidar muito, isso acontece, não é com os ministros, é com os cantores, e que nem diz a Fábio, nós todos estamos aqui sempre para aprender. Eu só vou na missa se eu tenho que ler. Se eu não tenho que ler, não preciso ir. Só vou quando eu tenho que cantar, senão eu vou dar uma voltinha na hora da missa. Então, a vida sacramental é muito importante. Eu vou porque eu sou cristão. Eu sou cristão, né? Olha, alguém de vocês já deve ter vivido antes de 1965, né? Eu, como nasci depois disso, ouvi falar só, né? Que uma vez, o que acontecia? Era o padre que fazia tudo, né? Não era assim? O padre que rezava e, eventualmente, se tivesse um coroinha, alguém respondia a missa. Era isso, né? O padre lia, rezava, fazia tudo e o povo acompanhava de outras maneiras. Mas o que a Fábio falou, o Concílio Vaticano II, e alguns de vocês viveram esse período, trouxe uma nova luz para a liturgia. E isso é muito importante. Começou-se a valorizar os ministérios leigos. Mas com isso também veio aquilo que ontem foi dito, que nós precisamos ter cuidado, que é: todo mundo pode fazer tudo, tem que fazer tudo. É clericalizar os leigos ou laicizar os padres, né? Tornar os padres leigos e os ministros serem do clero. Para isso, a Constituição sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, que foi o primeiro documento que saiu do concílio, foi sobre a liturgia. A gente se percebeu a mudança porque a missa era rezada naquele altar lá e depois passou a ser rezado nesse, mas o documento é maravilhoso. Leiam, tema de casa, Sacrosanctum Concilium, estudem, é um documento muito importante. E o parágrafo número 28 diz o resumo para que não aconteça problemas como esses na atuação. Todos os que vão atuar na liturgia façam tudo e somente o que lhe compete. Agora nós estamos entrando um pouquinho na liturgia, né? na função. Então, claro, vamos colocar a exceção, é sempre exceção. Tem comunidades que tem pouca gente, que não tem ninguém. Então o ministro tem que ser o leitor, o ministro, o cantor, etc. O sacristão, tudo. Isso são coisas raras que acontecem muitas vezes, principalmente nas comunidades menores, às vezes no interior, né? Então o ministro, mas a gente precisa ter a conversão pastoral de envolver. Por exemplo, eu sou da liturgia, eu sou do canto, a Fábia é de tudo isso, mais ministra, etc. Mas numa celebração, você vai fazer tudo e aquilo que lhe compete. Cuidar para a gente não monopolizar a celebração. Não é que se a gente é ministro, não pode ser leitor na igreja. Se a gente é ministro, não pode ser cantor. Mas quando eu vou atuar, que eu viva aquilo para que eu estou fazendo na celebração. Se aquele dia eu sou ministro da comunhão, vou viver intensamente esse ministério. Se eu vou ler, mas não tem ninguém para ler. Procura que acha. Olha, procura, às vezes tu vai achar um ótimo de um talento ali que está chegando. Cuidar para dizer, não, mas pode deixar que eu faço. Isso acontece, né? Não sei, lá no Paquistão acontece, aqui eu não sei. Então nós temos que ter cuidado de fazer tudo
mas somente aquilo que nos compete. Nós temos que ser solícitos, nós temos que ter essa visão de ajudar, mas cuidar para não monopolizar. Então, com base nisso, que é o concílio que nos diz, e é realmente para ressaltar, não é para o padre fazer tudo como era. É para que todo mundo tenha a sua função na liturgia, mas que também não vire uma confusão, né? E daí então, um vai querer lá consagrar, o outro vai querer... Então, cada um tenha e se ressalte o simbolismo e o ministério. É tão bonito, né, ver o leitor lê bem, subiu na hora, fez a sua leitura. O ministro, quando vai lá, é outra pessoa, mostra a diversidade também que há na igreja. Então, importante sempre esse princípio. Nunca esqueçam, na liturgia, tudo e somente aquilo que lhe compete, para que todos tenham a oportunidade de atuar e de manifestar os diversos dons que nós temos na igreja. Maurício e Fábio, só uma complementando, porque vários padres também estão assistindo, acompanhando. Isso que o Maurício e a Fábio falaram, do cada um faz o que lhe compete. Ministros extraordinários da Santa Comunhão. Então, o extraordinário não é o ordinário. O ordinário, que é o normal, é o padre dar a comunhão. Eu encontrei aqui no número 157 do Redemptionis Sacramentum, que a Fabi citou também hoje, diz assim: se em geral ministros sagrados suficientes, os padres, estão presentes para a distribuição da Santa Comunhão, os ministros extraordinários da Santa Comunhão não podem ser delegados para essa tarefa, se tem padres suficientes. E continua: em tais circunstâncias, aqueles que foram delegados para esse ministério não o exerçam. Hoje era o meu dia, estou na escala, mas aí é o aniversário do padre, vieram 3 outros padres. Os padres distribuem a comunhão. Ou tem pouca gente na igreja, mas é o meu dia, está na minha escala. Se o padre sozinho é suficiente para distribuir a Santa Comunhão, ótimo. Continua aqui para concluir. É reprovável a praxe dos sacerdotes que, embora presentes à celebração, não distribuem a comunhão e encarregam os leigos para essa função. Muito claro, né? É reprovável essa prática dos padres que não distribuem a comunhão, que são os consagradores, mas não os servidores. O padre vai consagrar e vai servir. É interessante essa visão, né? O distribuir a Santa Comunhão é servir o povo, as multidões. Então, o padre vai consagrar e vai servir o povo. E se for muita gente, os fiéis leigos cooperam. Muito bom, Padre Josimar. Pode intervir sempre que lembrar, né? O próximo slide nos fala de reverência, decoro, que tem a ver com o quê? Discrição. O ministro deve se aproximar do altar com discrição, respeito e compostura, demonstrando a consciência de que está manuseando o corpo de Cristo. Deve vestir-se de maneira adequada, isso é bem comum para nós aqui, né? Vestes litúrgicas simples, que cada paróquia tem o seu modelo, enfim, as suas combinações. E tem dioceses que a diocese tem um modelo e todas as paróquias usam. Nós aqui, Mas o que é importante? Gente, nós estamos falando de postura. Não chame a atenção para você mesma. Tenha postura. E eu diria, acho que mais adiante até vai aparecer, mas eu já digo agora, não converse. Às vezes a pessoa, estamos falando para ministros, às vezes pode ser catequista, cantor, mas às vezes os ministros começam num tititi, porque, vamos supor assim, acendeu as velas, começou a missa, bateu um vento lá e apaga a vela.
Os ministros começam, lá no Paquistão, uma euforia com essa vela apagada, e vão e não vão, e volta, e aí vai um. Gente, a gente já falou em tantos cursos, né, dos ruídos na liturgia. E muitas vezes a pessoa do ministro, infelizmente, ela pode ser um ruído na liturgia. Então, assim, se der para acender a vela de uma forma discretíssima, mas se não, deixa. Todo mundo viu que bateu o vento. Todo mundo viu, vai ver que o anjo passou e soprou. Ok, começou a missa. O que não foi feito, não foi feito. Claro, a menos que tenham esquecido, sei lá, a patena, aí alguém corre lá e traz, né? A atenção no preparo, o padre Josimar falava para nós ontem. Então, assim, quando a gente fala, não é só no distribuir, é a nossa postura. Não sei se alguém já fez retiro espiritual com os exercícios de Santo Inácio de Loyola. É interessante porque Santo Inácio de Loyola, ele fala da postura do orante. O nosso jeito de nos vestir, né? Claro que a gente tem a túnica, mas não preciso botar um salto, nós mulheres, né? Botar um salto desse tamanho que faça barulho. Quer botar um salto, coloque, desde que não vire o pé. Mas que saia toda a igreja, tec, 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 tec. Se você sabe que vai servir naquele dia, bota uma coisa mais silenciosa, pelo menos. Né? Os homens já não têm tanto problema, né? Mas às vezes é aqueles tênis, nhec, 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 né? Você deve conhecer as suas roupas, né? Deve imaginar que vai fazer um barulho. Ah, mas o que tem? Esse é o pensamento minimalista. É o pensamento que não entendeu que o sagrado, no sagrado há silêncio, no sagrado há discrição. Então cuidem com isso. Às vezes atrapalha às vezes até o padre que está falando, né? Da mesma forma na sacristia. O Dom José, quando falou para nós, não sei se tu estava no primeiro encontro. Lá ele disse, digam para os ministros, eu vou falar, porque é verdade. O padre Josimar também é autoridade. O Dom José disse assim, ó, digam para os ministros nas suas paróquias que eles podem fazer uma festa para conversar bastante, para se alegrar bastante, porque eles fazem tudo isso na sacristia. Antes da missa. Às vezes nem é por estar conversando coisa que não é. Às vezes é porque estão tudo agitado, porque chegaram em cima da hora. Às vezes começa a perguntar 1000 coisas para o padre, e o padre também está se arrumando e está se concentrando. Ou às vezes 2 lá brigando, porque, gente, espírito orante, discrição, compostura, desde que a gente sai de casa. Já venha refletindo, hoje é meu dia, eu vou respirar. Eu vou chegar antes, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Se eu não me lembrar bem, alguém vai me ajudar, né? Então, nesse sentido que a gente insiste. Não só na hora de entregar a Eucaristia, mas no seu contexto. Às vezes tem ministro que passou a missa comentando. Não é que nem os repórteres lá do conclave que ficam comentando. Ó, porque aquela ali leu, olha só, porque aquela vela está torta, porque tem que mandar passar melhor essa toalha. Como se eles fossem o controle de qualidade da celebração. Isso não é uma postura orante. Quando termina a missa, você vai se perguntar e você vai dizer, o que ficou para mim da missa? Ah, eu estou cansada. Jesus passou e eu não vi. E nessa atitude orante, com o que lida o ministro da comunhão? Com a Eucaristia. Uma dica, sejam os adoradores daquilo que vocês vão distribuir. Então isso quer dizer, chega com antecedência, ou um que chegue para arrumar, e os outros permaneçam em atitude de oração, adoração na igreja, antes da missa e preparação. Isso inspira as pessoas, né? Alguém dizia que as palavras convencem, os testemunhos arrastam, né? E eu queria
dar um exemplo que eu sempre dou para os coroinhas, quando faço a formação para os coroinhas. Pode errar ou não pode errar na celebração litúrgica? Pode? Claro. Mas se errar, erra com solenidade. Então a vela, é isso que ela disse, eu sempre dou exemplo para os coroinhas. Estão entrando na procissão da entrada, a vela apagou, não precisa se desesperar, meu Deus, onde é que está? Continua como se nada fosse, no momento oportuno vai lá. Começou a pegar fogo o cabelo, continua até chegar no altar, vai. Mas não, só para dar um exemplozinho, para dizer, não tem problema de errar, mas que seja com solenidade. Por quê? O que São João Batista disse que deve ser a frase para nós que atuamos na liturgia? Que ele cresça e eu desapareça. Então, se a nossa atuação eles enxergarem mais nós do que o mistério e o padre, nós estamos errados em alguma coisa. Então, que ele cresça e eu desapareça. E o outro exemplo era sobre a vestimenta, né? Cada um tem o seu jeitinho. Lá na paróquia, no meio do deserto do Saara, que é bem calor, aconteceu que tem, por exemplo, lá eles usam uma opa que vai mais ou menos até aqui. E a ministra, no alto dos seus 70 anos, tinha pernas bonitas e quis mostrar as suas pernas. E foi dar a comunhão com um vestido que chegava na altura da opa. Tu olhava, parecia que ela estava só com a opa. Saiu de casa. Isso é um escândalo, né? A pessoa olha, vê isso aí. Então, pensar que a gente vai estar lá na frente, levando Jesus, uma roupa adequada, para não passar fiasco. Porque se faz uma coisa dessas, passa fiasco, não é? E eu sempre digo, a diferença dos coroinhas para os ministros qual é? As crianças, elas podem fazer um bacana aqui na frente. Todo mundo vai dizer, ai que lindinho, mas olha, nós estamos conversando. Não. Faça o ministro, um adulto, o leitor, mas é uma pouca vergonha. Olha aqueles lá, estão na igreja para quê? Então, vamos cuidar das nossas posturas, porque a gente está aqui, ó, na mira também. Mas não por estar na mira dos outros, por nós estarmos exercendo uma função sagrada. E nós temos, como adultos, consciência disso, né? Uma dúvida que tem, né, também ainda, a gente vai falar bastante agora de liturgia, né? Fidelidade às normas litúrgicas. Deve seguir fielmente as rubricas do missal romano e as instruções do celebrante. Depois o Maurício pode falar para nós melhor. Não deve improvisar gestos ou palavras durante a distribuição da comunhão. Gente, nós estamos servindo a quem? E fomos nomeados por quem? Tem uma palavra própria. Corpo de Cristo. Ah, não, mas eu na Sexta-feira Santa, que tem a distribuição da comunhão, acho mais bonito dizer, morreu por ti. Ninguém te ama como ele. É bonito? É. Talvez o ministro não faça por mal, né? Mas não pode. Não pode. Assim como o padre, o sacerdote, tem que seguir o missal, né? E nas palavras da oração eucarística. Ou então, sei lá, que gesto que poderia fazer de diferente é esse gesto. Uma dúvida que as pessoas têm, né? Isso, vou fazer o sinal da cruz, ele te ama. Olha a cruz, né? Nem vocês, e às vezes a gente pode até ver algum padre fazendo na televisão. Mas é errado. É errado, não é assim. Uma dúvida, Maurício, que as pessoas acabam tendo é o quanto, né? Se isso, claro que importa, porque tudo faz parte, né? Como que se deve ser? Se a gente mostra, se a gente eleva, como que a gente distribui do modo mais correto a Eucaristia? Eu sei que isso aí depois vocês vão... Tá, depois que o padre... Eu só queria... Quando falou de usar a veste litúrgica, né? Também não é só na celebração. Eu sempre me lembro daquela historinha, o Papa, agora os cardeais estão trancados lá na Capela Sistina, né? Então vocês sabem que ela é toda cheia de pinturas lindas no último cantinho. Conta a lenda que, quando Michelangelo estava lá no meio, embaixo ali onde tem a lâmpada que não se enxerga nada, chegou o Papa para supervisionar
os trabalhos, ele disse assim: mas Michelangelo, para que tu vai se preocupar com aquele cantinho? Ninguém vai enxergar, não precisa se preocupar. Ele respondeu: eu não pinto para os homens, eu pinto para Deus, e Ele enxerga. Então, quando vocês vão fora da celebração ou antes da celebração, que vão olhar o sacrário, principalmente quem tem o sacrário no presbitério, né? Quem vai buscar a hóstia para levar para os doentes, não tem ninguém na igreja, é uma capelinha lá no fundo do Rio das Antas, não tem ninguém vai entrar, mas é Jesus. Use a veste, é o sentido do sagrado. Então, não é porque ninguém está vendo que eu não tenho que fazer aquilo que é digno do sagrado, tá? Então, isso é importante. Uma coisa para complementar, é uma procissão a comunhão. É uma procissão. Então não convém, só segura por favor, não convém que o ministro, nem o padre, vá entre os bancos oferecendo para as pessoas. Porque nem todos vão comungar. E se eu estou no banco, não vou comungar, e alguém chega na minha frente e algumas pessoas podem ficar constrangidas e aceitar, mesmo sem estar preparadas. Então não convém ir nos bancos oferecendo a comunhão. Não, vai para o corredor e fica parado e inicia a procissão da comunhão. Isso. Mesmo os cantores, né? O ministro não deve passar pelo grupo de cantores distribuindo na mão. Espera um pouquinho, que os cantores já são orientados a parar o canto, né? Para Jesus não ficar muito tempo ali esperando, porque Jesus é a prioridade, não é o canto, né? Então os cantores já sabem disso. E esperar que mesmo a pequena procissão dos cantores venham comungar. Porque pode ter alguém ali que naquele dia não esteja se sentindo preparado, não está legal para comungar. E para concluir a minha parte aqui... Vocês viram? Uma vez coroinha, coroinha para sempre. Verdade. Como é que faz? Ó, o missal diz assim, ó, em seguida toma o cibório, aproxima-se então dos que vão comungar e mostra a hóstia um pouco elevada a cada um dos que vão comungar, dizendo o corpo de Cristo. Então, não é lá em cima, e não precisa parar um tempo para a pessoa olhar. Não, eleva um pouquinho, mostra e diz o corpo de Cristo. E a resposta, amém. Isso, uma por vez, isso aí. Uma hóstia, distribui uma hóstia, pega uma partícula por vez e distribui, certo? E para cada um eleva um pouquinho o corpo de Cristo, amém, e assim por diante. Algumas coisas que vai aparecer no telão, a gente já veio falando, e sim? Sim, vou só repetir a tua pergunta para que quem está nos acompanhando entenda a sua colocação. A ministra perguntou se quando tem alguém doente, né, que não pode vir na procissão, se o ministro pode ir levar. Sim, desde que se saiba que ela comunga, né, que é uma pessoa que já está atuante, ou às vezes vem alguém da família também, né, pedir, tá? Aqui a gente vem falando, já falamos disso, e é importante vocês poderem começar a perguntar, para a gente, nós, o padre Josimar, algumas coisas que se repetem, nós não vamos repetir, a gente só fez de uma forma a gente se organizar, mas se já foi falado, como aqui, né,
da necessidade do ministro ser o extraordinário, quando tem o padre, se tem bastante padre para dar comunhão e o ministro não der, tudo bem, né? Aqui a gente já falou também, né, do silêncio, da postura de oração. Se eu tiver que conversar com alguém, com um outro ministro, que seja baixinho, muito discreto, né? Não só porque quem fica, porque às vezes tem lugares que não seria o adequado o ministro ficar no presbitério, né? Mas de uma forma muito discreta. Fale, consegue falar daí? A pergunta dela é, quando há diversos padres que já vão dar a comunhão, se quem tem que buscar os cibórios no sacrário são os ministros ou o padre. Isso, acredito que é uma combinação também antes da missa, né? Geralmente os padres estão lá fazendo o rito da comunhão. Então, se tem um ministro disponível, poderá fazer isso para facilitar depois a distribuição e também depois guardar. Mas não existe uma regra. A regra que existe é da distribuição da comunhão. Mas de buscar no sacrário, isso é uma combinação com o presidente da celebração, com o padre, um pouquinho antes da missa. Quando vocês vão levar a comunhão para os doentes, né, também é importante ter consciência do que se está fazendo. Eu vou dar 2 exemplos antagônicos. O primeiro acontecia em Antônio Prado, a minha avó contava, alguns viam. Quando o padre ia levar a comunhão para um doente, o que fazia? Saía o padre, o guarda-chuvinha, coroinha tocando a sineta, todo mundo se ajoelhava que passava na rua até chegar no hospital. Isso acontecia. Claro, se tinha todo esse contexto. E aconteceu lá na paróquia de Ushuaia, lá embaixo, depois da Argentina, o que o ministro fez? Como ele não podia ir no dia seguinte pegar a hóstia, ele foi na missa, depois não preciso ir na igreja de novo, vou de manhã levar a comunhão. Pegou a hóstia, levou para casa e botou na geladeira. Achou um lugar digno para guardar, porque, gente, vamos ter um pouquinho de... Então, quando for exercer esse ministério de levar, né, o padre está procurando, né, se diz alguma coisa, mas sempre procurar se organizar para buscar a Sagrada Eucaristia e já levar, né, para o doente que precisa. Situações excepcionais, não tenho como... Conversa com o padre. Conversa sempre com o padre, mas não guardem Nosso Senhor na geladeira, tá? Que ele vai ficar com um pouquinho de frio. Então, vamos cuidar. A gente vai de um extremo ao outro, né? Precisa a gente falar às vezes porque são coisas que acontecem. Isso aí. Aqui vocês estão vendo, a gente nem vai repetir, que tem a ver com o que o Maurício falou do Sacrosanto Concilium, e que também está na introdução geral do Missal Romano. A introdução geral do Missal Romano é muito bom, não é caro de comprar. Agora essa nova edição, ela tem comentários embaixo, explicações, que é muito bom. A gente está na dúvida, vocês notam que até nós aqui, o padre Josimaros, vão lá e olha... No ritual, na introdução, no missal, a gente precisa pesquisar, né? A fé não é só um achismo. E vocês vão nos falando as perguntas que vêm pela internet, né? Eu acho que isso também já foi... uma coisa que tem aqui que acho que não foi falado, né, Maurício? Ó, a última parte aqui embaixo, ó, que está no missal. É proibido o fiel se servir da Eucaristia por si mesmo, mesmo o ministro. Não é porque eu sou ministro que eu vou lá no cibório e me sirvo, tá? Sempre alguém vai entregar. Sempre um entrega para o outro, né? Não, eu vou lá, eu vou comungar antes
e aí eu lá na capela, na reserva eucarística, eu me sirvo. Não posso fazer isso, tá? Tá no missal, ó. Nem de se permitir que esta forma seja introduzida, né? Às vezes, é legal, é uma missa dos avós, vamos deixar os avós se servirem. Não, a comunhão ela tem que ser distribuída, tá? Alguma pergunta aqui, alguma colocação, enquanto a gente aguarda? Tem? Tem, vem aqui, Tânia, padre. Só queria dizer também a postura do ministro no presbitério, né? Que falamos um pouquinho. O ministro é ministro da Eucaristia ou da comunhão? Da comunhão. Então ele vai atuar na comunhão. Então o momento adequado é de se aproximar quando está para distribuir a comunhão. Bom, mas acontece que aquilo que nós falamos, não vai ter coroinha, não tem acólito, alguém tem que ajudar a servir o padre. Bom, com discrição, né, estar no local. O que não pode acontecer é de parecer, e isso a instrução Redemptione Sacramentum diz muito claro, que o ministro é um concelebrante. É um outro padre que fica ali do lado, desde que na consagração, sempre do lado do altar, algumas práticas de apresentar a hóstia com o padre, etc. Isso tem que ficar claro. O que o ministro é? Ele é um ministro leigo. Lembra a valorização do concílio? É ficar claro. A nossa função de leigos, a função do padre que atua na pessoa de Cristo, a função do leitor. O leitor não vai ficar toda a missa ao redor do ambão, né? Seria ridículo. Assim, vamos pensar analogicamente aqui em relação ao ministro. O ministro, porque ele é da comunhão, não vai ficar do lado do altar a missa inteira. Ele vai exercer o seu ministério. Tá? Então, e sempre com discrição. Temos a seguinte pergunta do Paulo. Ele pergunta: se uma partícula cair no chão, o que fazer? Qual a atitude? Acho que todos nós, acho que a maioria já passou por isso, né? Então, quando a gente está distribuindo, pode acontecer de cair, né? Então, o que a gente vai? Por isso a gente carrega junto também, o sanguíneo, né? Então, o que a gente faz? A gente pega, não coloca de volta no cibório, né? E espera um pouquinho, né? A pessoa vai estar ali esperando, coloca ali no sanguíneo e depois, né, na sacristia, tu dissolve. Dissolver não é fácil. Eu já aconteceu, confesso para vocês que depois eu acabei consumindo, porque na água, mas o certo, né, pode ser consumida pelo ministro, mas não dá, essa não vai mais poder ser usada. Então, mas também não dá para botar de volta no cibório. Então tu coloca no sanguíneo, continua distribuindo, dá para pessoa outra, óbvio, né? Continua distribuindo, no final, com todo respeito, fica com esse sanguíneo na mão, até o final da missa, não vai largar em qualquer lugar, né? E depois, lá na sacristia, dissolve em água, porque no momento que dissolver em água, ela já não é mais, né, o corpo de Cristo. Aí tu se coloca numa folhagem, numa coisa assim, tá? Eu só complementaria a pergunta também com a seguinte resposta, porque a hóstia cair no chão é algo eventual que pode acontecer. Mas, embora a purificação geralmente seja o padre que faz, o ministro muitas vezes é responsável por fazer isso. E aí, nós temos que ter atenção, porque até na migalhinha, né, a gente canta do Corpus Christi, está o corpo de Cristo. Então, tem que ter uma atenção muito grande na purificação. Não lá, passou o sanguíneo lá e deu. E mesmo, então, olhar com uma precisão cirúrgica, vamos dizer assim, que esteja bem purificado, que não fique nenhuma migalhinha, nenhum resíduo da Eucaristia.
E os próprios, as alfaias, que são os panos sagrados, né, o sanguíneo corporal. Terminou a missa, não é porque a missa terminou que se ficou um pedacinho de hóstia ali, que deixou de ser Jesus também. Então, cuidar, ter um local adequado para onde vai ser mandado lavar, ou quem lava também tem as orientações, mas cuidar disso também, da purificação, tanto dos vasos sagrados, do cálice, dos cibórios, da patena, quanto também das próprias alfaias, do sanguíneo, lembrar que ali também ficou o corpo de Cristo, não pegar o corporal e dar uma sacudida, né? Então, só para lembrar essa questão também. Falando em manuseio, né? Também discrição, silêncio, porque são metais, a maioria, né, dos cibórios são feitos de metal, faz barulho. Tem gente que vai, parece que está mexendo com as panelas da sua casa, né? Então, ter discrição, tanto na hora de tirar lá, principal, aqui até não se ouve tanto, não se ouve barulho, ou eles não fazem, ou os ministros não fazem ou não se escuta. Mas às vezes a reserva eucarística é bem próximo. E na hora que volta da comunhão também, o povo tem que estar em silêncio. O padre está em silêncio, o ministro tem que ter silêncio. Claro, ele vai estar fechando, então é uma chave grande, normalmente, é do sacrário. Brum, brum. Cuida, faça com calma, tenha a mão leve, coloque a tampa com calma, né? Isso são detalhes, gente, mas que demonstram o valor que nós estamos dando para o sagrado e demonstra a nossa postura diante desse sagrado. Também a questão da purificação, né? Eu não vou pegar e vou purificar lá na torneira, né? É tudo a mesma água, mas é algo diferente, é um vaso sagrado. Então, nem em cima do altar, eu vou, que nem nós aqui, né? A credência fica ali. Então, os ministros, eles pegam a própria água das galhetas, coloca, purifica ali. Ou se é durante a semana que não tem coroinha, aqui. Não aqui, ali na credência. Na credência. Não ir lá para a sacristia, ir lá na torneira, porque não é um vaso qualquer. A gente já falou imensamente e vocês sabem disso, tá? Quê? Pode falar, Mazola. Purifica e bebe aquela água que purificou, certo? Ah, bom. Não joga na pia. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês vão purificar e beber. E as mulheres, cuidado com o batom. O batom estraga o cibório, mancha, né? Então, o dia que é ministro, não que não possa, né, vir de batom bonitinho, mas cuidado com isso. Manchos sanguíneos, então dá uma olhada. Se tu tá com um batom mais forte, sei lá, tu pede para colega purificar, né? Bom senso, tá? Sim, pode. Tem duas formas. Tu pode, se caiu, tu pode juntar e consumir. Às vezes tem gente que não quer, porque caiu, né? Às vezes é porque fica complicado, né? Tá com a hóstia na boca ali. O que não pode fazer é colocar de volta, né? Ou juntar e dar para a pessoa, que não fica legal, né? Não fica bonito, coerente, né? Mais alguma questão daqui? Tem que combinar com o padre, né? Tem paróquias que
o padre gosta de já organizar aqui. Nós aqui do nosso costume... Não ouviram a pergunta? Desculpa, gente. Então tá. A pergunta foi assim. Quando volta de dar a comunhão, tem lá um cibório mais vazio. Então, vai tirar daquele, encher os outros e vai sobrar esse. Essa arrumação, né? A ministra perguntou se pode ser feito lá no sacrário ou se tem que ser feita no altar ou na credência, né? O Maurício disse que lá para vocês é os padres que fazem. Nós aqui, o que a gente faz? Tudo é organizado lá. É deixado lá. Leva para o sacrário. Um ministro passa, pega o que sobrou da patena aqui do padre, né? Se sobrou. E leva para o Santíssimo. Então, essa distribuição, essa reorganização pode ser feita no sacrário. Agora, se o padre, ele mesmo faz, ou o padre diz assim, não, quero que vocês façam aqui na credência, aí é muito do costume, não tem uma rubrica para isso, tá? Dentro daquela postura que nós falamos também agora, muitas igrejas têm o sacrário no presbitério, né? Então vai lá 2 ministros buscar, porque tem 4 cibórios, chega lá na frente do sacrário e começa. Será que levamos 2? O que tu acha? 3? Pois é, mas será? Ou o padre distribuiu a comunhão, vai agora distribuir os cibórios. Tu vai aonde? Será que eu vou em qual? Combinem antes. Fica horrível. O povo, todo mundo enxerga. Então, vai lá, já sabe. Olhamos, vamos pegar 3. Estamos em 3. Tu vai ficar lá, eu vou ficar com o padre, o outro vai ficar no outro cantinho. Procurem combinar antes, porque lá na frente, é feio, né? Fica bem feio. Então, essa postura... Só um pouquinho. O Dom José pediu para a gente orientar vocês. Agora chegou o Padre Léo, vai poder corrigir tudo que a gente falou. Ele não sabe, né? Não estava aí. Mas o Dom José falou que muitos lugares que ele vai, é colocada muita partícula, né? Para consagrar. E que uma vez ele chamou a atenção, né, do ministro, mas é muita coisa. E o ministro disse, não, mas é bom que... Como é que ele disse? É bom que sobre para a próxima. Não é uma fornada, né, gente? Né? Então, claro, né, se vai ter uma missa que vai ter um volume grande, vamos supor que vai ter uma crisma amanhã. Tudo bem que já coloque um pouquinho a mais, mas o que é importante, e os padres podem nos ajudar, se acharem coerente, é que combine com o padre também, mas que seja colocado uma porção para aquela missa, né? A reserva, ela é, porque sobrou, ok, mas não para sobrar, né, baldes e baldes, né, porque não tem isso, assim sobra e... Não é isso que é legal, tá? O importante é que a missa, a Eucaristia seja consagrada e distribuída naquela missa. Claro que nas paróquias mais urbanas e vai sobrar um pouco, ok, né? Mas que não seja, é bom ter a reserva porque vai para algum doente, para alguma situação, mas não um volume grande, tá? Ali tem uma pergunta, a Tânia também tem. Vamos dar prioridade para quem está aqui, depois fazemos a tua, depois nós já vamos encerrando. Padre Josemar, e se faltar pão? Se faltar Eucaristia? Eu vou deixar ele responder que ele sabe mais. Se faltar, o sacerdote pode repetir a consagração. O Padre Léo, isso. Mas são casos raros, né, bem excepcionais. Por isso tem que preparar antes, cuidar, né?
Se vê que falta pouco, ele pode repartir aquilo que já está consagrado. Dá para repartir, isso sim. Mas se vai faltar muito, e aí o descuido foi gigante, se vai faltar muito, aí ele pode repetir a consagração naquela missa. É isso. Mas se vê que vai faltar pouco, então dá para partir o pão. Ou beber do vinho também. Pode beber do cálice, sim. É a Eucaristia também. Então dá para comungar do vinho consagrado. Sim, em caso de necessidade, sim. O próprio ministro da Santa Comunhão pode, sim. Temos a seguinte pergunta: pode o leigo fazer a homilia? Vamos aqui então. Um leigo fazer a homilia, né? Um ministro ou um religioso que não é ordenado. Vamos ver a instrução Redemptionis Sacramentum diz no número 64. A homilia feita durante a celebração da Santa Missa e que é parte da própria liturgia, geralmente é feita pelo próprio sacerdote celebrante, ou por ele confiada a um sacerdote concelebrante, ou às vezes, segundo a oportunidade, também ao diácono, mas nunca a um leigo. Deve ser lembrado, porque agora o que diz uma coisa que dá a entender que em alguns lugares faziam. Olha o que diz no número seguinte, o 65. Deve ser lembrado que, com base no que está prescrito no cânone 767, parágrafo 1, fica revogada toda norma anterior que tenha permitido a fiéis não ordenados fazer a homilia durante a celebração eucarística. De fato, tal praxe é reprovada e não pode, portanto, ser concedida em virtude de algum costume. A proibição de admissão dos leigos à pregação durante a celebração da missa vale também para os seminaristas, para os estudantes das disciplinas teológicas, para aqueles que tenham recebido o encargo de assistentes pastorais e para qualquer outro tipo, grupo, comunidade ou associação de leigos. É isso aí. Uma pergunta que aconteceu na Sibéria. Pode o ministro rezar alguma parte da oração eucarística? O padre dizer, não, tu reza essa parte agora para mim. Pode? Não pode. Não pode. Só se o padre passou, se ele teve algum... Não, mas aí o leigo não vai continuar a missa. Não, os mementos da oração, não pode. O padre que aquilo lá, cada um faça o que lhe compete. O padre que faça aquilo que lhe compete. A homilia, o rito, o evangelho, a consagração e a distribuição da comunhão também. O servir o povo. Não só o consagrar a Eucaristia, mas o servir também. É como o lava-pés. Tem que dar o exemplo. Não pode consagrar e sentar e ficar observando. Vai servir as pessoas. Acho que já vamos encerrando, né? Tem mais uma aqui? Fala bem alto então pra gente. Sim, daí não é missa, é uma reflexão da palavra, tá? A palavra homilia está dentro da estrutura da missa, né? Daí não é sendo uma celebração, uma paraliturgia,
Ok, né? A gente vai finalizando, trazendo essa mensagem, esse número 82 da Evangelii Gaudium, que nos diz assim: o problema não está sempre no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem motivações adequadas, sem espiritualidade. Chamados para iluminar e comunicar vida, acabam por se deixar cativar por coisas que só geram escuridão e cansaço interior, que corroem o dinamismo apostólico. Não deixemos que nos roubem a alegria do Evangelho. Então, que a gente possa, depois desse 2 dias de atualização, de formação, irmos todos para casa renovados, nessa alegria do Evangelho. A gente tem uma oração, que acho que depois o Padre Léo vem aqui também nos dar a bênção final, o Padre Josimar também. Mas nós colocamos no telão uma oração que a gente vai rezar juntos, que é a oração do ministro, tá bom? Podem ficar sentados mesmo, que acho que facilita, né, para a gente enxergar o telão, pode ser? E depois o Padre Jossi e o Padre Léo nos dão a bênção e o término dessa formação. Vamos juntos? Vamos sentar. Senhor, consagro-te meu ser, meu corpo e meu coração, para ser tua testemunha leal. Quero ser uma ponte, quero ser como 2 mãos estendidas. Peço tua ajuda, de modo que eu seja um cristão que busca tua palavra, uma pessoa de oração e de reflexão, um contemplativo de teus mistérios, um celebrante feliz de teus sacramentos e um servidor humilde de todos os meus irmãos. Que quando eu disser o corpo de Cristo, eu desapareça e se veja teu rosto. Amém. Boa noite. Eu pensei que ia chegar a tempo, mas daí o bispo me chamou e não consegui chegar. Então vamos ficar em pé e vamos orar pelos nossos cardeais para que eles descansem em paz nesse momento e que o Espírito Santo faça de cada um deles como José, verdadeiros sonhadores por uma igreja que se preocupa com os menos favorecidos. Uma igreja, e a gente precisa pedir a Deus que nos dê um Papa que olhe com carinho para os conflitos que nós estamos vivendo no nosso tempo presente. Agora tem mais um conflito na Ásia, muito grave. Nós temos conflitos em tantos outros continentes. Queremos colocar diante de Deus que o Espírito Santo faça de cada um dos cardeais sonhadores por uma igreja que se preocupa com a liturgia e com a vida, com o ensino e com a prática e com o amor vivido. Então vamos no silêncio, cada um de nós, pedir o dom do Espírito Santo sobre cada um dos cardeais, mas também sobre cada um de nós que vai descansar nesta noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja.
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós queremos também abençoar aquelas pessoas que estão lá em São Francisco de Paula, acompanhando a formação, pessoal que está em Carlos Barbosa, Pinto Bandeira, tantos outros lugares da nossa diocese, estão em comunhão com a gente, crescendo no processo formativo. Que o Deus da vida, pela intercessão da Virgem de Caravaggio, vos abençoe e vos guarde, volva para vós seu rosto de bondade, vos dê um descanso tranquilo e no fim da vida uma morte santa. Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Padre Leonardo, vigário-geral, coordenador de pastoral. Obrigado, Maurício, Fabiane e Toninho, a Fábio e o Toninho, a Tânia, a Neide, a Comissão Diocesana de Liturgia. Deus abençoe a todos e nos conceda muitas graças. Até a próxima. Boa noite.